Dá o pontapézinho. Vamos lá. Então, vê só. Vamos continuar mundo grego. Vamos lá para o período homérico. Esse período homérico, na verdade, é a transição de pré-homérico, depois de todas aquelas formações, depois daquelas colonizações que nós vamos ter dos povos indo-europeus e também da disputa que vamos ter entre cretenses e micênicos, entre cretenses e fenícios, toda aquela conjuntura inicial, ela dá lugar ao regresso, na verdade. Então, como é que a gente pode avançar na história, mas a gente vai regredir em alguns outros pontos? Porque, se a gente lembra bem, semana passada nós ficamos na parte da invasão dória. Os dórios foram os últimos povos indo-europeus que vieram e adentraram, invadiram, na verdade, a península grega, a península da parte sul da Grécia continental, e então, como os dórios eles eram bastante conhecidos por sua ferocidade, por sua violência, mesmo com os seus, digamos, conterrâneos, ainda assim, esses dórios eles provocam o que nós chamamos de primeira diáspora. Diáspora é o espalhamento de algo, tá? Então, a partir dessa primeira diáspora, nós vamos ter não um avanço, mas um regresso na forma principalmente econômica e na forma social do que a gente conhecia até então por civilização micênica, que era formada, claro, pelos eólios, pelos jônios e pelos aqueus. Lembrem-se que os aqueus foram aqueles que mais souberam as suas conquistas e que esses aqueus, se por um lado eles tiveram essas grandes conquistas, por outro lado eles também foram facilmente dominados pelos dórios. Então, a partir dessa primeira diáspora, que para onde é que esses povos eles vão se espalhar? Ora, a maior parte deles ou foram para a Ásia Menor, na parte que tange lá a Síria. Lembrem-se da semana passada que nós conversamos, uma parte foi para o norte da África, outra parte, digamos que colonizar o entremeio, ou seja, as zonas onde nós temos, na verdade, os limites do mar Mediterrâneo, vulgo, sul da Europa, fundando, inclusive, posteriormente, a Magna Grécia, né? Denominação romana. Então, esse espraiamento, esse espalhamento a partir da primeira diáspora, e claro, fazendo um parêntese, uma parte, digamos que até considerável, ela ficou na Grécia. Ela foi para o interior da Grécia. Ela saiu um pouco daquela zona costeira, que eles estavam acostumados a desenvolver as cidades, certo? Na parte litorânea da Grécia, e eles foram, digamos que, para o interior dessa Grécia, tá? Da Grécia continental. Só que aí, qual é, então, esse regresso que acontece? Quando esses dórios, eles invadem, o que existia, e a gente não pode simplesmente falar de cidades, porque a configuração de polis, a configuração de cidade, já é no final do período homérico, na transição para o período arcaico, certo? Então, a gente não pode aqui falar de cidade. Mas digamos que uma primeira forma de comunidade, uma primeira forma de civilização, certo? Se é que estão me entendendo assim, digamos que as primeiras formatações do que posteriormente seriam configurada como uma cidade, isso acaba. Ou seja, todo aquele pequeno avanço, aquelas formas mais avançadas de organização sociopolítica, elas acabam com essa invasão dória. E aí, qual é o regresso? Tudo isso, todas essas formas, elas regridem para as comunidades rurais. Este é o grande sistema, a grande característica do período homérico, certo? Temos algumas modificações, sim, até porque é no período homérico que nós vamos tendo o entendimento para a formação das polis, que vão ser de suma importância na história da Grécia, certo? Então, essas comunidades rurais são o que mais caracterizam o período homérico, certo? E, claro, elas eram como se fossem uma espécie de clãs, como do grego genus. O que eram esses clãs? Eram famílias que se juntavam, muitas delas, prestem bastante atenção, elas se juntavam por conta das suas convicções religiosas. Lembre-se que a Grécia,
ela é em todos os seus períodos, ela é uma terra, é um povo permeado pela interferência dos deuses em toda a sociedade, tá? Tanto é que eles prestavam muitos cultos aos deuses e essa preponderância que os deuses vão ter, eles vão desempenhar isso, eles vão desenrolar por toda a sua história, inclusive fazendo as suas influências para o Império Romano posteriormente, certo? Que vai beber muito dessa água. Então, a partir desses genos, a partir dessa comunidade gentílica que nós falamos, nós tínhamos o agrupamento dessas pessoas, as que ficaram no interior da Grécia, certo? E a partir desses clãs, que eram chefiados por um pater, por isso o nome paternon, por isso patriarcal, certo? Eles eram chefiados por esse pater, esses clãs, esses genos, essas comunidades, e principalmente eles vão conseguir se manter nessa Grécia, que estava praticamente arrasada por conta da invasão dória, por conta desse cultivo de cereais e também pelas ações de pastoreio. Ou seja, a organização econômica, ela volta a ser agropecuária, certo? Não existe mais aquela primeira formatação do que posteriormente seria denominado de polis, tá? E, obviamente, esse pater, já que ele estava comandando essa comunidade, ele era juiz, comandante militar e também uma autoridade sacerdotal. Aí agora a gente pode se perguntar, já que ele era juiz, comandante militar e autoridade sacerdotal, a gente pode falar que a Grécia era regida por um governo teocrático? Não. Por quê? Porque lembrem-se que nós estamos falando aqui de comunidades desagregadas. Quando nós falamos de teocracia, a gente já identifica que o Estado está formado, certo? Que a formação política ela já está plena, ela já está sólida. Então, a gente ainda não pode falar de teocracia, certo? A gente fala de teocracia, sim, no Egito, quando se configurou como império, na Mesopotâmia, em outras nações, por exemplo, em outras civilizações, mas neste momento nós não falaremos de teocracia, porque o Estado ele ainda não tinha se formado, a cidade ainda não tinha se formado, certo? Pois bem, só que acontece o seguinte, esse período homérico ele já começa com as suas desigualdades sociopolíticas e, claro, socioeconômicas. Por quê? As pessoas que eram mais próximas ao páter, por laços consanguíneos, elas tinham a maior predominância das terras. Ou seja, a economia ainda era aquela forma fundiária. Aquela forma do modo de produção asiático, que é muito ligada às atividades campestres, às atividades pastoris, ou seja, ainda não existia o modo de produção escravista. Claro que na Grécia também vai se preponderar muitíssimo, mas essa primeira forma de organização econômica do período homérico vai ser principalmente na fixação com a terra, já que era a terra que produzia tantos os alimentos que faziam com que essas comunidades pudessem sobreviver. Então, quanto mais próximo do pater essas pessoas fossem, elas teriam, claro, as maiores quantidades de terra e principalmente as terras mais férteis. Mas aí é que nós já começamos a ter uma oposição interna dentro dessa pequena conjuntura, mas ainda assim a gente já vai ter a primeira forma de cisão, digamos assim, de separação, porque todos estavam ali precisando da terra. Todos estavam vivendo em comunidades rurais, mas até nisso nós já tínhamos sim uma espécie de diferenciação. E claro que essa posição, olha aí, o sociopolítico, a posição de cada indivíduo dentro dessa sociedade tão primitiva, ela estava condicionada ao seu grau de parentesco. Cada vez que ela fosse mais próxima consanguineamente do pater, melhor ela seria, tanto na política, porque ela estaria ali no grupo que rege a sociedade, como também dentro da economia, certo? Pois bem, e então, essa produção coletiva que nós vamos ter dentro dos genos, dentro dessas pequenas comunidades, ela acaba por não dar de conta do crescimento populacional. Digamos que seria aqui um malthus, né, uma teoria malthusiana, bem primitiva, certo? A produção, ela cresce aritmeticamente e a população cresce geometricamente. Então, foi isso que aconteceu. Houve um descontrole entre população e entre produção.
e, claro, isso inevitavelmente provocou a fome. Só que, diante desse cenário, nós ainda tínhamos o agravante de as melhores terras serem possuídas, serem protegidas, serem governadas para aqueles chefes de famílias, para aqueles páters e para também os seus descendentes. Que tudo isso foi considerado como uma eupátrida. É o primeiro grupo, a primeira classe que vai aparecer no período homérico, certo? E claro, se a gente está dizendo que a economia era regida por esses páters, por esses descendentes dos páters, nós vamos dizer que a primeira forma de política, do desenvolvimento sociopolítico, de fato e de direito, na Grécia, no mundo grego, e olha, estamos falando aqui da Grécia continental, foi a aristocracia, ou seja, um governo, um poder exercido por poucas pessoas, tá? Também tínhamos a questão dessa aristocracia ter a característica de ser uma oligarquia, porque quem possuía o poder ali estava com as maiores possessões da economia, ou seja, a terra, tá? Cabe aqui já a nós fazermos uma diferenciação. Existe uma grande vertente aqui de diferença, de separação, que nós temos que nos atentar, porque a aristocracia, ela tem o seu sentido histórico e ela tem o seu sentido filosófico, tá? Por exemplo, na aristocracia, no sentido histórico, nós falamos dessas poucas pessoas que governam, digamos que de forma absoluta, certo? Somente para os seus. Quando nós falamos de aristocracia no sentido filosófico, principalmente voltado para a filosofia política, Platão e Aristóteles, eles convergem quando eles vão dizer que a aristocracia não é um governo daqueles poucos que têm riquezas, por exemplo, mas é um governo dos mais preparados, porque no sentido filosófico, aristocracia, esse prefixo aristo, vem de uma palavra grega chamada areté. Areté é aquele que significa o mais bem preparado, o melhor. Então, que a gente faça essa dissociação. Quando nós falamos em filosofia de aristocracia, tangendo as formas de governo postuladas por Platão, por Aristóteles, por Cícero, diga-se de passagem, lá em Roma, nós falamos do governo daquelas pessoas que sabem o porquê que estão no governo e sabem o que vão fazer. Quando nós falamos em história, e isso não somente na Grécia, mas, por exemplo, em praticamente toda a Idade Moderna, nós falamos de um governo também, o sufixo kratos, cracia, poder, governo, né, não muda, mas o aris quer dizer poucas pessoas, e não aquelas mais bem preparadas, tá? Então, temos o sentido histórico aqui, temos o sentido filosófico para a gente se atentar em qual situação melhor a gente vai utilizá-los, tá? Obviamente que essa situação, de um lado, de fome, e do outro, da aristocracia, desse governo de poucas pessoas que tinham digamos, a propriedade das terras, ela começou a ser questionada pela população. A população estava passando fome e, claro, se o método de produção de alimentos, se a economia estava girando em torno da terra e se a população, em suma, o povão geral, não tinha essas terras, eles começaram a contrapor essa forma de organização do poder, certo? Essa maioria que não tinha acesso à terra era chamada tanto de georgóis como de tetas. Esses georgóis eram aqueles comerciantes, eram aqueles que realmente estavam ali ainda tendo um pouquinho de economia, certo? Enquanto aos tetas, esses tetas, eles eram aqueles marginalizados, ou seja, aqueles que não participavam nem da política, tampouco dessa economia. E, claro, para não bastarem a si mesmos, eles preferiram se empregar, na verdade, para os eupátridas. Muitas vezes, ao invés de se empregar, eles tornaram-se realmente escravos. E aí é que surge a escravidão por dívidas, certo? E cabe também a nós fazermos já esse balanço, que esse tipo de escravidão ocorrente na Grécia, esse primeiro tipo, é uma escravidão do tipo branca, ou seja, a escravidão por dívidas. Quando nós falamos da escravidão do preto, a escravidão do negro, nós falamos de uma escravidão comercial, certo? Que também vai acontecer lá na Grécia, certo? Mas é um período, já no período arcaico, certo? Deixa eu só voltar aqui no outro slide para terminarmos. Então, veja só. Estrutura primeira. Eu não quis colocar uma pirâmide já aqui, não. A gente vai ter uma pirâmide social lá em Atenas e lá em Esparta, lá no finalzinho, quando
a gente for falar de período arcaico, tá? Para não causar um pouco de confusão. Mas a partir daqui, logo no início do período homérico, nós já vamos ter uma divisão social. Lá no topo, a gente tinha os eupátridas, certo? Aqueles que participavam da nobreza, aqueles que tinham as grandes quantidades de terra, no seu corpo, comerciantes, trabalhadores em geral, que não servissem como, por exemplo, os escravos, certo? Eram chamados de georgóis. E lá na sua base, na base dessa sociedade primitiva, nós vamos ter os tetas, ou seja, aqueles que antes eram georgóis, pegaram empréstimos, digamos assim, com os eupátridas, mas não tiveram como pagar. Daí também, dessa denominação eupátridas, é o que vai dizer, é o que vai surgir a outra denominação apátrida, ou seja, esse prefixo a, prefixo de negação, sem pátria, ou seja, sem direitos, tanto políticos quanto também econômicos. Tá? Então, essa é a primeira formatação dessa sociedade que nós vamos ter. Bem, diante dessas oposições internas, essas primeiras comunidades, esses genos, essas comunidades gentílicas, elas vão ser desagregadas. Por quê? Porque já que a população, em suma, tanto os georgóis quanto os tetas, eles começaram a contrapor, então a própria aristocracia ela começou a ver, menino, não vai dar não para a gente continuar a governar desse jeito, não. Não vai dar não, porque daqui a pouco a gente vai ser quase que massacrado, vamos ter problemas até que dirá de perder nossas terras. Então, elas se desagregaram, formaram unidades maiores, diga-se de passagem, com as chamadas frátrias. Agora, por que? Já que elas vão se desagregar, elas vão formar unidades maiores. Porque grande parte desses clãs, desses gêneros, aí nós tínhamos dentro de um próprio gênero, dentro de uma própria comunidade, aqueles que tinham o poder, aqueles que não. Aqueles que não, obviamente, elas começaram a contrapor os que tinham o poder. Então, esses que faziam parte da aristocracia, eles saíram dos gêneros, eles desagregaram, mas se juntaram com outras comunidades que também faziam parte da aristocracia. E isso eram inúmeras dentro de todo o território da Grécia continental. Então, quando eles se juntam, digamos, uma aristocracia de um gênero com a outra aristocracia de outro gênero e por assim diante, nós vamos ter a formação de uma frátria. Ou seja, e aquilo dali, nós vamos ter imperando o sistema de propriedade privada. Porque antes, eles, com aquelas primeiras oposições internas, eles começaram, vamos desvincular daqui, porque depois, quando o estouro da boiada já estiver por aí, a gente não vai ter como reaver a situação e a gente tem grande chance de perder as nossas propriedades. Então, a gente desagrega, se junta com quem é igual a gente, se junta com quem também é forte política e economicamente, e a gente se une nessas tribos. Não mais seriam aquelas comunidades, seriam agora tribos. E justamente essa formação de tribos, essa formação aristocrática, é o que vai aparecer, é o que vai fomentar o aparecimento dessas polis, essas cidades-estados, que também é uma, digamos, estratégia para manter essa autonomia. Uma autonomia política e uma autonomia também econômica. Ou seja, nós saímos do período, digamos, do período homérico já, nós já estamos fazendo quase que a transição para o período arcaico, que é o período de florescimento dessas polis, dessas cidades-estado, mas uma coisa que passou de um para o outro, além da polis, foi a forma de governo. Nós ainda tivemos a aristocracia dentro dessas melhores formas, diga-se de passagem, para eles, certo? E, claro, esta ação que se chama de cinesismo, o que é o cinesismo? É juntar justamente essas comunidades, formarem as tribos, formarem as polis. Essa ação do cinesismo, ela simplesmente postergou, ela, digamos que fez a manutenção daquilo que nós já conhecíamos. A concentração de terras, ela não deixou de acontecer. Na verdade, ela tornou-se mais intensa ainda. E, claro, como a aristocracia ela já estava governando, para ela isso foi fichinho. Foi somente formar a polis e dizer, olha, na polis vai ter quem mande e vai ter quem obedeça. Mas a partir disso daí, diante dessa grande marginalização sociopolítica que nós vamos ter, isso é o que vai fomentar a segunda diáspora. Essa segunda diáspora, de novo,
ela vai consistir num espalhamento dessa população. É de toda a população? Não, porque alguns simplesmente eles decidiram ficar na Grécia, a exemplo da primeira diáspora, decidiram ficar na Grécia e manterem-se como escravos, como trabalhadores para esses eupátridas, certo? Essa classe dominante. Ou seja, os que não quiseram, não tiveram condições de ficar na Grécia, ou porque não quiseram, claro, ficar escravos, nem nada, não querer trabalhar para outros, eles também fizeram aquela mesma rota da primeira diáspora. Uns, Ásia Menor, outros, Norte da África, outros, a grande quantidade, foi colonizar, foi formar outras cidades-estado, porque a conjuntura já permitia, foram formar outras cidades-estado dentro dos caminhos do mar Mediterrâneo, certo? Nas zonas costeiras que fazem os seus limites. E, claro, o comércio marítimo, que antes tinha sido acabado pelos dórios, porque a primeira diáspora ela foi somente como uma espécie de fuga da Grécia, certo? Por conta da perseguição dória. Essa segunda, ela já se caracteriza por uma atividade econômica maior. Porque se antes uma briga, uma guerra entre os aqueus e os cretenses fez com que a Grécia caísse no comércio marítimo e deixasse a sua preponderância para os fenícios, agora mais não. Agora, com a segunda diáspora, eles vão sair sim do território da Grécia, mas principalmente eles vão sair e desenvolver o comércio marítimo mais uma vez. E aí vai se tornar, digamos que, uma pedra no sapato para os próprios atenienses e para a população que necessitava, diga-se de passagem. Por quê? Se, por um lado, nós temos esse desenvolvimento marítimo, esse desenvolvimento comercial, além Grécia continental, dentro da Grécia, eles vão parar de produzir os seus, digamos, produtos agrícolas, com exceção de dois que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Vamos para algumas questões para a gente dar um fechamento nesse período homérico. O período homérico é muito simples, tá? Nós já acabamos com ele, nós vamos nos dedicar hoje a estudar com muito mais intensidade o período arcaico e ver como é que essas sociedades, principalmente Atenas e Esparta, essas duas se desenvolveram. Porque o período homérico, ele é aquela, digamos, transição, certo? Como eu disse, teve a sua importância? Claro que sim, porque senão a gente não estudava, certo? Mas, principalmente, uma das suas características é fomentar a comunidade, certo? Fomentar a volta, na verdade, ter um regresso, infelizmente, um regresso na questão socioeconômica, com o retorno às atividades primárias, mas, principalmente, depois do fomento a essas comunidades, depois do fomento a essas uniões, é que nós vamos ter realmente a formação das primeiras cidades-estado. Primeiro delas, Atenas, e depois Esparta, certo? A partir do século 7 a.C., muitas comunidades nas ilhas, na Grécia continental, ou seja, de um lado, Grécia insular, parte das ilhas, e do outro, na Grécia continental, como também nas costas da Turquia e na Itália, respectivamente, Ásia Menor e Magna Grécia, construíram grandes templos destinados a deuses específicos, os deuses de cada cidade. As construções de templos foram verdadeiramente monumentais, tornaram-se as novas moradias dos deuses. Não eram mais deuses de uma família aristocrática ou de uma etnia, mas de uma polis. Eram os deuses da comunidade como um todo. A religião surgiu assim como um fator aglutinador das forças cooperativas da polis. A construção monumental foi influenciada por modelos egípcios e orientais. É claro que quando nós falamos aí influenciada por modelos egípcios e orientais, nós atestamos, nós validamos que houve sim uma relação comercial, uma relação cultural entre esses dois povos. Não podemos nos esquecer do fato que nós vamos ter a colônia de Cirene no norte da África, que também vai ser uma possessão grega, certo? Antes mesmo era uma possessão cretense. Sem as proezas de cálculo matemático desenvolvidas na Mesopotâmia e no Egito, os grandes monumentos gregos teriam sido impossíveis. Segundo o texto, um papel fundamental da religião na Grécia Antiga foi o de, e aí a gente tem como resposta a letra B,
o estabelecimento de uma questão identitária e também de vínculos comunitários, como, por exemplo, a própria religião, como, por exemplo, a cultura, que vão unificar essas crenças. Dos motivos para essas antes-comunidades transformarem-se em tribos, que depois vão, digamos, estabelecer-se na polis, né, estabelecer essa cidade-estado, esse espaço urbano, uma das características que não a economia foi a religião. Porque por meio dela, esses, digamos, eupátridas, esses nobres, já vamos colocar nos sentidos da polis mesmo, a nobreza, elas se assimilavam, de um lado pela economia, isso é ímpar falar, mas também pelo lado cultural, principalmente no tocante a essa religião. Então, a religião ela vai ser de muita importância porque, ó, de um lado, nós vamos ter, sim, uma questão sociopolítica, uma questão socioeconômica, mas, principalmente, a religião vai ser aquele vínculo de união. E lá no texto a gente tem, a religião surgiu, assim, como um fator aglutinador das forças cooperativas da polis, certo? Não somente aquela função de, digamos aqui, prestar o culto, mas principalmente de uma identificação. A filosofia não fazia oposição à religião? Na verdade, não. A filosofia, ela nasce séculos depois, a gente está tratando aqui século VII a.C., a filosofia ela só nasce no século V, não na Grécia continental, né, como a gente já falou, na parte da Ásia Menor, em Mileto, por isso, Tales de Mileto, o pai da filosofia. A filosofia ela vai beber muito da religião, certo? Depois, lá na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, melhor dizendo, é que Augusto Comte vai fazer essa cisão. Mas, por exemplo, nós temos a visão de Sócrates. Sócrates, ele era um filósofo que era principalmente adepto a essa religião. Tanto é que ele vai condenar muito os sofistas, porque os sofistas divulgavam seus estudos, divulgavam seu ensino, mas eles cobravam. E Sócrates vai dizer, como é que você pode cobrar por uma coisa que não é sua? Porque o conhecimento que ele deu foi os deuses. Tanto é que na sua morte, quando ele ingere a cicuta, ele diz, olha, é hora de ir embora. Eu vou embora para os deuses, vocês que fiquem aqui na Terra, certo? Platão, por exemplo, quando vem com toda a teoria dele, a teoria do mundo das ideias, ele fundamenta isso tudo a partir do orfismo. O orfismo era uma religião da Grécia Antiga, certo? Que vai falar de um ciclo de encarnações e de reencarnações que vão acontecer, e daí ele pega o fio da meada. Mas, digamos que a filosofia e a religião, elas andavam ali, como amigas, lado a lado, certo? Bem, depois, com relação à Grécia e Roma antigas, podemos afirmar que. Então, vamos analisar parte por parte. Letra A, ao contrário dos gregos, ou seja, a gente vai analisar aqui as contraposições ou não que existem. Ao contrário dos gregos, que se lançaram ao mar e se transformaram num povo de navegadores e comerciantes, os romanos, no início de sua história, foram um povo de camponeses e pastores extremamente vinculados à terra. Ou seja, de um lado, nós defendemos aqui que os romanos eles eram, sim, extremamente vinculados à terra, mas lá no começo da letra A nós temos ao contrário dos gregos. Ora, se a gente acabou de estudar que o período homérico ele é caracterizado por uma formação e por um regresso às comunidades rurais, a gente não pode simplesmente considerar essa questão. Letra B. De novo, outra oposição. Ao contrário dos gregos, que se tornaram agricultores, os romanos foram, no início de sua história, fortes navegadores e comerciantes. Na verdade, não. Eles foram navegadores, foram comerciantes, sim, mas não antes de fazer o seu domínio por terra. Lembrem-se que depois da Grécia, no seu período helenístico, que é o que a gente vai estudar lá no finalzinho, certo? Antes das influências para a contemporaneidade, quando a Grécia helenística, com todas as conquistas de Alexandre Magno, elas começam a ter um declínio depois da morte deste, o Império Romano ele começa a se formar, já estava, digamos, com o seu projeto de expansão, já que estamos falando de império, e aí ele domina toda a Grécia, mas principalmente esse domínio ele vai ser por terra. Letra C, Grécia e Roma, no início de suas histórias,
eram formadas por camponeses e pastores extremamente vinculados à terra, certo? Então, essa é uma característica tangente a essas duas sociedades, tanto uma como a outra, uma na Península do Peloponeso ou na Grécia continental, quanto a outra na Península Itálica, todas as duas começam as suas histórias pela questão fundiária. Bom, depois da colonização grega no século 8 antes de Cristo, a riqueza fundiária não mais representou a única riqueza possível. Ninguém mais podia subestimar a riqueza mobiliária. Quando aqui nós falamos riqueza mobiliária, a gente fala do comércio dentro dessas primeiras cidades, tá? O comércio, o artesanato, por assim dizer, certo? Então, ora, com maior frequência, esta não chegou às mãos dos nobres. Ou seja, essa riqueza mobiliária, essa riqueza dentro do processo comercial, do processo de artesanato, não chegou às mãos dos nobres, afastados pelos velhos preconceitos de atividades comerciais e industriais. A classe dirigente teve de contar com as reivindicações dos novos ricos, encorajados pelos seus êxitos materiais e que também desejavam participar dos negócios da cidade. Ou seja, aquela segunda diáspora que agora vai permitir um comércio fora da Grécia, mas também que verifica-se que gradativamente volta para a Grécia, tanto é que Atenas para de produzir as suas, digamos, matérias-primas, para de produzir os seus alimentos para importar dessas colônias. Agora, esses novos ricos, eles vão começar a colocar as suas reivindicações para a participação também na política. O texto faz referência a um dos fatores da. E nós temos aí guerra contra os persas? Não. As guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas, isso é somente no período clássico. Ainda a gente está começando a formar a polis. Depois, letra B. Criação do tribunato da plebe? Também não. Essa questão de tribuno da plebe, de edil, de senado, de assembleias, tudo isso, obviamente que as assembleias elas já começam aqui na Grécia, no período arcaico clássico, tá? Mas a questão de senado, a questão do tribuno da plebe, isso aí é questão política de Roma, certo? Depois, decadência ateniense no período arcaico, na verdade não, certo? A gente ainda não está no período arcaico, vamos chegar daqui a pouquinho, mas a gente vai ver que no período arcaico, a Atenas ela se sobressai diante de todas as cidades-estado que são criadas, tá? Tanto é que posteriormente, devido a uma rixa com os dórios lá atrás, Atenas e Esparta, elas vão disputar os poderes políticos e os poderes econômicos de toda a Grécia, tá? Depois, queda da monarquia e implantação da república? Não. Na verdade, houve uma queda da monarquia? Sim. Isso foi no período arcaico? Também. Mas implantação da república, não. Fixem uma coisa. Os gregos, eles pregavam muito a democracia, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver a transição. E isso daí é uma conquista bonita, porque a gente pode dizer com todas as certezas que a Grécia foi a única, Atenas, melhor dizendo, foi o único local do mundo onde realmente houve uma democracia. Porque é muito importante nós nos atentarmos para os sentidos de algumas palavras, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa democracia. Eles pregavam sim melhor dizendo, mas eles tinham aversão à república. Essa coisa de república, isso daí vai ficar para Roma. Roma vai passar nada mais, nada menos do que 482 anos no seu regime republicano, certo? Mas os gregos tinham pavor dessa história de república, certo? Na verdade, essa república, isso é uma historinha do próprio Cícero, digamos, dessa forma, né? E quando a gente tem o livro de Platão, A República, na verdade, esse A República, eu acredito que eu já tenha dito para vocês, que isso é uma denominação romana, certo? Isso não é denominação grega, porque o nome do livro se chama Politeia, polis, cidade, certo? Também cabe se dizer aqui
que em alguns filósofos, por exemplo, o próprio Platão, ele vai ter aversão tanto à república quanto também à própria democracia. Ele vai dizer que a democracia é um poder que cria uma falsa ideia de que todo mundo é igual sem ser. É uma igualdade, entre aspas, entre desiguais. E isto, claro, ele estava falando da questão sociopolítica, onde nem todos tinham acesso às coisas, tinham acesso às mesmas fundamentações, tá? E lá nós temos a letra E, crise do regime aristocrático nas cidades gregas, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, lá no texto nós temos, esta não chegou às mãos dos nobres, e depois, a classe dirigente, a nobreza, teve de contar com as reivindicações dos novos ricos, ou seja, dessa nova classe comercial, dessa nova classe artesã que começava a surgir na Grécia. Tá bom? Então, a partir dessa reivindicação, desse anseio popular por mudanças, visto que a concentração de terras era muito, e vi muita, melhor dizendo, e visto também que a concentração de poderes na aristocracia também era muito, então eles começaram a dizer, então vamos começar a quebrar essa aristocracia, tá? Então, o próprio regime aristocrático, ele começa a ter o seu decaimento. Bom, apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa, e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. O excerto, ou seja, esse trecho, refere-se ao seguinte aspecto essencial, ou seja, é algo que ainda não tinha sido criado, porque nós temos aí a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa. Esse seguinte aspecto essencial da história grega da humanidade não é mais do que a existência dessas polis, a existência das cidades-estado, conjugada a esses padrões civilizatórios. Que padrões civilizatórios são esses? Ora, economia, cultura, religião, né, aquele grande peso que nós vamos ter, e, obviamente, isso daí, esses âmbitos, essas vertentes, elas vão ser comuns a todas essas populações que vão, digamos, formar essas polis. Então, esse aspecto essencial, que antes de existir, digamos, foi fruto do anseio dessa população aristocrata, diga-se de passagem, certo? Mas que possivelmente favoreceu o aparecimento da democracia. Esse aspecto essencial é a existência da polis, tá? A história da antiguidade clássica é a história das cidades. Porém, de cidades baseadas na propriedade da terra e na agricultura. Em decorrência da frase de Marx, é correto afirmar que, se a gente tem a história das cidades, ok, é a história da formação das polis, porém, de cidades baseadas na propriedade da terra e também na agricultura. É claro que nós estamos falando aí de que essa frase, ela denuncia para nós os privilégios dos cidadãos que se originavam da condição de proprietários rurais. Na verdade, quando nós vamos passar agora para o período arcaico, nós vamos ver que os eupátridas, eles continuaram a ser eupátridas. Na verdade, eles formaram a classe nobre, a classe que possuía plenos direitos de cidadania, certo? Então, a partir de cidades baseadas na propriedade da terra, de cidades baseadas na agricultura, tanto na Grécia quanto posteriormente no grande Império Romano, todas elas dizem uma coisa: as classes que ainda eram formadas como mais próximas, mais aproximadas dos pátrias lá, elas ainda vão continuar tendo essa divisão social, onde quem tem mais poder, é claro, que estava sendo sempre arraigado, que estava ali, ó, na terra, certo? Para a gente terminar o período homérico, na origem do extraordinário florescimento da civilização grega, encontra-se o desenvolvimento da vida urbana, ou seja,
esse estigma de criação da cidade, isso já poderia ter sido muito anteriormente. Vulgo, se não houvesse aquela forma de dominação dória. Porque lembra que lá na transição do período pré para o período homérico, essas primeiras formas de cidade, cuidado, a gente não pode chamar simplesmente de cidade, porque ainda não tinha o corpo, não tinha a forma administrativa, não tinha a forma política, diga-se de passagem, certo? Mas a própria população em si, os aqueus, os eólios e os jônios, eles sim, eles queriam, na verdade, um desenvolvimento maior. Então, encontra-se o desenvolvimento da vida urbana. Contudo, o desenvolvimento e a importância das cidades da Grécia não tiveram como base uma economia urbana de vulto, ou seja, de começo. Ao contrário, a economia grega permaneceu até o fim essencialmente rural. O comércio e o artesanato, atividades eminentemente urbanas, em momento algum da história grega, sobrepujaram, ou seja, sobressaíram-se à economia rural. Qual a alternativa que contém uma explicação para a existência de uma civilização urbana tão marcante que não se sustentava em uma economia urbana? O que é que a gente está querendo dizer aí? O que é que a gente está procurando? Olha, se a gente diz que as polis foram um motivo tão grande de apogeu dessas sociedades, foi um motivo tão grande de desenvolvimento, tanto político quanto social e também econômico, o porquê que não vincular a economia na cidade? E por que essa cidade estava formada lá, mas que sua economia ainda era regida pelo meio homérico, pelo meio da agricultura? É aí que nós vamos ter que esses escravos, eles trabalhavam no campo e, claro, por que a economia ela se sustentou das pernas na cidade, mas com meios ainda primitivos, porque tinha quem trabalhasse. Enquanto que os escravos, eles estão no campo trabalhando, ou seja, garantindo todo o abastecimento da cidade, a própria cidade, ela se encarrega de dirigir a política. Na verdade, quando a gente vai pegar a política, o próprio livro de Aristóteles, para fazer uma leitura, e quando nós chegamos na parte de escravidão, ele faz duas coisas. Primeiro, ele defende. Ele diz que a sociedade ela é fadada a essas diferenciações. Mas depois ele diz o seguinte: não basta somente defender, mas nós temos que justificar. Ou seja, por que para Aristóteles era importante a escravidão e por que nós tínhamos, como era que nós tínhamos, na verdade, que justificar? Ele vai dizer simplesmente: olha, é escravo aquele que tem onde o intelecto não prevalece. Em poucas palavras, aqueles burros, né? Se a gente pudesse fazer um parêntese aqui no livro de Aristóteles. Porque, claro, isso pode chocar algumas pessoas, mas ele nada mais, nada menos estava fazendo do que colocando no livro, na sua teoria lá, o que a Grécia realmente é, certo? Mas ele vai dizer o seguinte: por que é importante a figura do escravo? Lembrem-se, escravo branco, neste momento, tá? Bem, por que é importante o escravo? Porque, ora, se alguém tem que trabalhar, melhor que seja aquele que não sabe fazer, aquele que não sabe fazer política, aquele que não tem a proeminência da palavra, né? Diga-se de passagem que uma das coisas, digamos que possivelmente foram falhas e que não tinha na Grécia, mas que Roma se preocupou em fazer logo, foi um código de leis que regesse toda a sociedade. Nós vamos ter no período arcaico o código de Drácon, certo? Mas aí é um caso à parte. Isso daí vai reger, digamos que somente uma parte da população e não ela toda, certo? Bem, mas por não ter essas leis, por não ter esse conjunto, essa constituição efetivamente colocada, como nós temos um livro hoje de leis que a gente pode fazer a consulta e tudo mais, e pode, digamos, reivindicar nossos direitos, como fazemos todos os dias praticamente, o que se tinha lá na Grécia era o que realmente nós temos em uma questão mais para frente, se der tempo de chegar hoje bem, a proeminência da palavra. O que era isso? Ou seja, pelo poder de retórica, pelo poder de convencimento, aquelas pessoas elas tinham a certeza, a verdade ou não, dentro dos seus lábios. Os testemunhos eram muito marcantes, era uma forma de convencimento naquela época, certo? Então,
Para Aristóteles, como é que a gente justifica? Olha, se a gente precisa de um corpo de pessoas para guiar a política na cidade, e se essas pessoas têm que se dedicar à política, então outras vão se dedicar ao trabalho. Então, nada mais justo do que aqueles que não conseguem fazer política, que eles vão trabalhar. Aqueles vão ser os escravos dessa sociedade. Por um lado, ele defende, e por um lado, ele justifica. Bom? Bem, consideremos uma famosa passagem da história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. O ano é 413 a.C., e a armada enviada pelos atenienses 2 anos antes para conquistar toda a Sicília está prestes a ser aniquilada. Nícias, o ateniense que mantém a custo o comando supremo, procura encorajar os desanimados atenienses e suas tropas aliadas, desamparadas como estão, bem longe de casa e totalmente conscientes do provável e iminente destino, carnificina imediata, ou a morte um pouco mais lenta, de fome, nas pedreiras de Siracusa, ou a humilhação desesperadora de ser vendido como escravo. Nícias, nesse momento de clímax, decide lembrar aos ouvintes que os homens são a polis. E para o nosso objetivo, não importa se Nícias realmente pronunciou ou se Tucídides lhe atribuiu as palavras que considerava mais apropriadas para essa horrenda crise. Essa definição tem um duplo significado. A polis, para os gregos na época de Nícias, como fora nos últimos 3 séculos mais ou menos, não era uma abstração, como aqui para nós evoca a palavra Estado, mas sim uma entidade viva que respira e é humana, uma corporação de cidades, ou seja, de gregos que desfrutavam certos privilégios e responsabilidades públicas e privadas aceitas, e que os destacava como uma forte comunidade política. Polis, deve-se dizer, Nícias, em Tucídides, efetivamente afirma isso, não era uma questão de muros ou navios, que são meros artefatos, mas sim uma comunidade espiritual. Em segundo lugar, a palavra que Nícias emprega para designar homens, os andres, significa membros do sexo masculino, física, social e politicamente adultos, maduros. A polis grega era um grupo exclusivo tanto em termos de gênero quanto de nacionalidade. O que é que, então, o autor está querendo dizer dessa importância da polis? Ora, ela não é somente o espaço configurado a partir do relevo que é íngreme na Grécia, do relevo que faz uma fortificação natural. Não é somente o espaço que vai se organizar, mas são as ações que nós vamos ter dentro dessas polis. É ali, na atividade urbana, que, claro, nós vamos ter economia, nós vamos ter o desenvolvimento social, mas, principalmente, é a partir da polis, dessa ação, desse espírito, dessa comunidade espiritual, como diz o texto, que nós vamos ter nada mais, nada menos do que a regência de toda uma sociedade pelas ações políticas. Por isso o nome, cidade, polis. Então, ela não é só vista somente como aquele espaço em que todo mundo está congregado, em que existe quem domina, quem está no meio ajudando a dominar e quem é dominado. Não é só isso. Não é somente uma divisão em classes, em estratos sociais, mas principalmente é aquela forma onde nós vamos ter um desenvolvimento político. E por si só, isso é de grande valoração, isso é de grande importância e relevância na história de toda a Grécia. Porque, como eu disse a vocês momentos atrás, nós vamos ter o fomento da população. A população quer algumas mudanças. E, na verdade, que bom que elas vão acontecer. Então, nós começamos o nosso período arcaico, que ele vai se caracterizar por essa formação das polis, essa formação das cidades-estado. E nós temos algumas estruturas, nós temos algumas características. Primeiro de tudo, essa polis era o centro, certo? Lembre-se que cada uma delas, por não ter aquela, digamos, imaginação, aquela noção de estado ainda, certo? Nós vamos ter cada polis com a sua
formação específica, com sua organização específica. Mas, principalmente, em todas elas pairava o seguinte aspecto. Primeiro, centro econômico. Depois, cultural. Depois, religioso. E, principalmente, o que vai dar ênfase, o que vai mover essas polis, o centro político. Claro que pela sua estrutura de relevo, pela sua estrutura espacial, cada uma era separada da outra por meio dessas características territoriais e cada uma tinha a sua própria regência. Mas principalmente também o que haviam nelas, principalmente em Atenas, é que nós temos uma acrópole, ou seja, aquela parte mais alta da polis, onde está o templo de divindade, onde está o templo de, digamos, realizações de cultos, de oferendas, de rituais aos deuses, certo? A ágora, o que é a ágora? É uma parte muito importante da polis. Ficava nas partes mais baixas, certo? E essa ágora, ela servia como uma praça. Na verdade, era uma praça como nós conhecemos. Só que dentro dessas praças, dentro dessas ágoras, e eram inúmeras em toda Atenas e em toda a extensão do mundo grego, e também, diga-se de passagem, do romano, certo? Nessas ágoras, nós tínhamos a difusão cultural, a difusão também religiosa não deixava de existir, certo? Até porque os deuses não governavam somente a Acrópole, não governavam, não, desculpem, não pairavam somente na Acrópole, mas era praticamente em todo o desenvolvimento territorial grego. Nós tínhamos essa praça central, na parte mais baixa da cidade, onde servia-se para comercializar, e também muitas das discussões políticas nós vamos ter nessa praça. Nos romanos é que nós vamos ter uma formação de um local específico em que nós vamos ter a formação do Senado, por exemplo, certo? Em Roma é que nós já vamos ter essa configuração de um local específico para a política, mas as ações políticas, mas na Grécia não, na Grécia nós vamos ter a praça central, onde reuniam, onde se congregavam bastante pessoas, um número considerável, e onde eles aproveitavam para discutir os rumos da política. Eram todos? Não, a gente vai ver que não, certo? E também nós temos a haste, esse haste é o mercado que nós chamamos, tá? A ágora, ela tinha, sim, as suas partes de comércio, por exemplo, o comércio artesanal, certo? Mas o mercado em si, a comercialização de cereais, a comercialização de outras matérias-primas, nós vamos ter nesse nespaço dedicado, tá? Também não ficava, territorialmente falando, longe da ágora, não, certo? Principalmente nesses desenvolvimentos das cidades-estado, nessas polis, nós vamos ter o aparecimento de duas. Essas duas, elas vão ser distantes entre si. Lembrem-se, cada uma tinha a sua forma de organização. Mas por que nós elencamos essas duas? Primeiro, Atenas, porque foi uma das primeiras a ser formadas, fruto da desagregação da sociedade micênica lá atrás, né? Atenas, inclusive, é muito mais antiga do que o período homérico. A Atenas já despontava no final do período pré-homérico, certo? E Esparta, que vai ser uma ramificação do poderio dório, né? Esparta fica mais abaixo, fica na península do Peloponeso, onde justamente os dórios eles viram para a Grécia e eles começaram a sua dominação, melhor dizendo. Por isso até que na Guerra do Peloponeso, vulgo leva o nome da península onde Esparta se localiza, essa guerra, essa rixa, isso vai ser das dominações anteriores, tá? É um resquício que a gente ainda vai ter. Então, figura aí do Paternon na Acrópole de Atenas, tá? Isso o Paternon, ele foi criado no século V antes de Cristo, certo? Percebam também que uma coisa que eu falei semana passada para vocês, estruturalmente falando, a forma do edifício não é muito alta, certo? Claro que numa escala nós ficamos minúsculos em relação a isso, né, em relação a essas construções. Mas uma das características da diferenciação das sociedades mesopotâmicas para o mundo grego, por exemplo, é que os templos eles não têm a necessidade de serem muito altos, certo? Porque os deuses eles já estão aqui na Terra, eles estão habitando, mesmo que sejam seres muitas vezes sobrenaturais, mas ainda assim eles já estão aqui. Então não é preciso fazer um zigurate, não é preciso fazer uma muralha de pedras enorme para ter a comunicação, porque eles já estão no nosso meio. Bom? Bem, falemos então
Só para a gente tomar como base a expansão total do mundo grego, certo? Só aquelas informações que nós já temos. Centro da colonização, de onde se irradiam, nós sabemos, a Grécia continental, quase que ao centro do nosso mapa, certo? Ali, ó, cidade de Atenas, Corinto, né, que vai ser muito importante, Esparta, a ilha de Creta, de onde possivelmente surgiu toda a civilização, antes mesmo de serem conhecidos como gregos. E falemos de Atenas. Atenas, ela foi fundada na Península da Ática, tá ali, ó, lá na região nordeste, né? A gente sabe que o centro do florescimento da civilização micênica, como nós já vimos semana passada, é neste pequeno círculo ao centro do mapa, né? A nordeste desse círculo nós temos a Península da Ática, essa pequena possessão, e quase ao litoral nós temos a cidade de Atenas, próxima ao Pireu, né? Pireu é uma cidade realmente às margens dos mares que nós vamos ter aí, do mar Jônio, tá? Então, nós vamos ter essas configurações e Atenas, ela se forma ainda no período homérico, na transição do pré para o homérico, no século X a.C., logo no começo. E aí, porque a gente fala realmente de transição. Na transição do pré-homérico, que dura, em média, do século XII ao século X antes de Cristo, e aí, posteriormente, se sucedem todos os outros períodos da civilização grega, certo? Se forma realmente como uma das primeiras cidades-estado e ela torna-se, não obstante, a mais conhecida. Tanto é que hoje ainda permanece como a capital da Grécia, certo? E, obviamente, ela foi uma das primeiras formadas porque, a partir dela, é que nós vamos tendo a desagregação dos gêneros, a desagregação dessas comunidades primitivas, formações de tribos e, claro, depois as formações das polis. Primeiro de tudo, a economia original era regida pelas atividades do campo e, claro, como havia uma concentração, a elite era aquela que mais possuía a terra, a dos grandes produtores e também era a parte hegemônica de toda a polis. Obviamente, Atenas tinha como primeira forma de governo uma monarquia, mas, de novo, essa monarquia, ela, muito brevemente, ela dá o seu lugar à aristocracia, certo? Aqui a gente está falando já do período arcaico, mas é como se fosse um apanhado geral sobre o período homérico, certo? Essa monarquia era regida por um chefe administrativo e militar, que se chamava de Basileus, e, obviamente, essa monarquia, ao passar dos tempos, ao passar dos períodos, ela cede o seu poder, as suas decisões para a oligarquia aristocrata, diga-se de passagem. Eram chamados de arcontes, eram 9 magistrados, 9 anciãos. A gente gosta muito de falar de ancião, ancião, ancião. Quando nós falamos de ancião aqui, não é somente na idade, não, tá? Mas é o preparo e também a importância político-econômica que eles vão ter dentro da sociedade. Esses arcontes exerciam, além do poder administrativo e militar, percebam aqui que nós já temos um poder administrativo, um poder de reger as coisas, um poder de política, possivelmente, tá? Mas, além disso, nós tínhamos que ele era chefe militar, chefe religioso, judiciário e legislativo. Ou seja, a partir do aparecimento das primeiras formas de aristocracia na Grécia, nós já vamos tendo, sim, leis e nós já vamos tendo jurisdições. E, claro, todos essa elite cultural, essa elite política, essa elite, nós vamos tendo que toda essa formatação, esse conselho exclusivo, era formado somente por quem estava dominando, somente pela classe dos eupátridas, e eram chamados de areópagos. É aquele conjunto de pessoas formadas pelos eupátridas, pela classe nobre da Grécia, de Atenas, melhor dizendo, e eles vão ter toda esse comando dessas polis. Bom, bem, depois, essa hegemonia trazida e perpetuada pelos eupátridas, ela foi perdendo a sua relevância. Qual é esse tipo de hegemonia? A hegemonia vinculada à terra.
Porque depois da segunda diáspora, só para a gente dar um fechamento e para a gente prosseguir, a segunda diáspora vai trazer com ela, se por um lado ela manda o povo para fora, por outro, no seu desdobramento, na sua consequência, essa segunda diáspora, ela deixa como fruto, digamos assim, como uma consequência positiva, diga-se de passagem, o comércio, a revitalização comercial, certo? E por conta disso, Atenas simplesmente ela deixa de produzir alimentos. Ou seja, o que sustentou todo um período, e quando aqui nós falamos período pré-homérico, período homérico, nós falamos de uma divisão de entre 200 e 250 anos, tá? Então, aquela forma de economia vinculada à terra que sustentou por tanto tempo a toda Atenas, toda a Grécia, por assim dizer, a Grécia continental, ela simplesmente, e claro, gradativamente ela vai perdendo a sua importância. E a Atenas, principal cidade-estado, ela deixa de produzir alimentos, mas não dois. Deixou de produzir, digamos, os alimentos para as necessidades básicas, mas não deixou de produzir as oliveiras e não deixou de produzir as videiras, que são as árvores produtoras do vinho e do azeite, já que eram tidas como especiarias. É claro, por que então Grécia, Atenas, melhor dizendo, ela deixou de produzir praticamente todos os tipos de alimentação primária, e por que não essas duas? Era só porque era especiaria? Não, porque eles precisavam de alguma moeda de troca, eles precisavam de uma monetarização para poder ter também os outros tipos de produtos. E, claro, não fazia um pouco de sentido, já que os comerciantes de além-mar, do mar Mediterrâneo, eles tinham, sim, a sua forma de comércio, já que eles tinham a sua preponderância, não tinham por que Atenas fazer uma concorrência. Então, vamos unir o útil ao agradável. Ora, se nós temos uma classe de comerciantes que está trazendo a economia agrária, a economia primária para cá, inclusive com o adentramento do artesanato, qual é então o nexo que eu tenho de continuar produzindo aqui, certo? Então, vamos nos dedicar a outra coisa. Vamos nos dedicar às discussões políticas. Vamos criar o mundo político dentro da nossa polis. E aí a gente, mediante o que a gente tem, o vinho e azeite, que são caros, que são moedas muito valiosas para a troca, a gente vai tendo essas transações econômicas, essas trocas econômicas. Então, com isso, evidencia-se a plena monetarização da economia. Só que, eu falei para vocês, alguns momentos atrás, que a escravidão ela era por dívidas. Mas o número de escravos era muito pequeno, muito ínfimo, em relação às grandes colheitas de oliva e às grandes colheitas de uvas, né? Por quê? E aí a gente tem que essa escravidão por dívidas, ela é muito, muito inferior. Então, o que é que esses eupátridas, eles começam a pensar? Ora, se a gente está precisando desse tipo de mão de obra que está escassa aqui, também é uma das características contrárias, por exemplo, em Esparta. Esparta tinha abundância de escravos, certo? Já que a gente está com essa necessidade, então a gente vai fazer o quê? Vamos importar. Vamos para outras regiões e vamos começar a comercializar escravos. Ou seja, agora, a escravidão por dívidas, que era digamos, um indício bem ínfimo, bem inferior, porque a mão de obra era muito escassa. Por outro, outras regiões, provindas, por exemplo, da Ásia Menor, onde os gregos tinham relações comerciais, e também da Trácia. O que é a Trácia? Nós temos lá a formação de Atenas. A Trácia é uma sub-região da Grécia que se localiza a nordeste, na posição nordeste de Atenas, tá? Então, hoje ainda é conhecida como Trácia, é uma das sub-regiões da Grécia contemporânea, da Grécia atual, certo? Então, eles começaram a importar, eles começaram a trazer os escravos e a comercializar os escravos. E, claro, isso era muito, muito rentável para os gregos, para os atenienses, tá? Por isso que eles se preponderaram muito mais em importar, a fazer essa comercialização dos escravos, do que simplesmente contrair os escravos por dívidas, que era um número muito inferior. Então, as duas formas de escravidão, elas coexistiram.
De um lado, nós temos a escravidão por dívidas, isso não deixou de existir, mas por outro, maior, mais numeroso, nós temos a escravidão comercial. Daí é que nós temos a transição do modo de produção asiático, aquele que já era vinculado à terra, para o modo de produção escravista, certo? Aquele que vai ter o escravo como base de toda a economia. E eles vão ver que a rentabilidade econômica ela é muito, muito enorme. A rentabilidade econômica ela é digníssima. Então, por isso que eles não vão querer soltar o osso dali. Por isso que eles vão querer se preponderar. Também cabe dizer o seguinte, que se a gente trata puramente de uma escravidão branca, quando nós falamos da escravização por dívidas, quando nós já falamos agora da escravidão comercial, nós já começamos a verificar o início da escravização dos negros na Grécia, certo? Porque, lembrem-se, a Trácia, parte da Grécia, era uma região mais a nordeste. Ainda nós falamos de um povo caucasiano, nós falamos de um povo branco, de cor branca, certo? Mas, quando nós já tratamos da Ásia Menor, ali nós já vamos ter uma dominação também negra, certo? Nós já vamos ter uma escravização dos povos pretos, bom? Então, nesse meio termo, nós já vamos tendo essas dubialidades. Na verdade, Mateus, eles eram meio a meio, certo? Nós tínhamos, sim, a escravidão por dívidas. Aqueles que já estavam na Grécia não deixaram de ser escravos, porque chegaram esses novos, mas agora, principalmente, seria uma escravização comercial, certo? Mas coexistiu a escravidão por dívidas, aqueles que já eram os tetas, por exemplo, os que eram marginalizados, e que não tinham trabalho, não tinham qualquer tipo de renda, certo? E para sobreviver, decidiram de uma hora para outra, não decidiram se tornar escravos, entendam bem o que eu estou querendo dizer, mas decidiram trabalhar para outro do que, digamos, morrer de fome, certo? Mas, coexistindo a isso, nós vamos ter, sim, uma escravidão comercial, por isso que nós mudamos drasticamente o modo de produção. Saímos puramente do asiático, naquela função mais arraigada à terra, e agora a gente já tem um modo de produção puramente escravista, onde a base da economia vai girar no comércio transatlântico, ó, no comércio marítimo de escravos. Estou pensando muito em América, tá? Bem, e aí nós temos, deixa mudar aqui que eu vou voltar um pouquinho. Aqui nessa imagem do lado é uma ânfora, tá? Essa ânfora é um vasinho, vamos dizer assim na linguagem coloquial, é um vaso onde as ânforas elas retratavam acontecimentos da vida grega, da vida ateniense. Esse, por exemplo, nós temos aí uma classe de escravos, um grupo de escravos, fazendo o cultivo de olivas. Ó. Vamos lá? Continuando. Diante de todas essas dificuldades, principalmente daqueles homens que eram considerados livres, mas não que eram nobres, ou seja, georgóis e tetas, eles não dispunham de terras, toda aquela, digamos, aquela confusão que desvinculou o mundo homérico, o período homérico, tá? E claro, se por um lado eles eram homens livres, mas não tinham trabalho, e os tetas, principalmente esses tetas, que eram escravos por dívidas, eles viam que cada vez mais ia afunilando para eles, porque progressivamente a escravidão comercial ela tomou o lugar da escravidão por dívidas, antes, claro, da sua finalização, da sua dominação, digamos assim, pela escravidão por dívidas. Esses tetas, eles viram as suas condições de trabalho, as suas possibilidades serem muito estreitadas, porque mesmo com a visão de escravo, ainda assim ele tinha algum trabalho, ainda assim ele tinha alguma forma de alimentação, diga-se de passagem. E daí esses homens livres, tanto os georgóis quanto também os tetas, eles uniram-se com uma classe de comerciantes que se chamavam de demiurgos. Esses demiurgos eram comerciantes populares, artesãos, certo? Que já estavam dentro de Atenas, já estavam vendendo nas ágoras, por exemplo, fazendo aqui a relação, os seus produtos. E, obviamente, já que eles eram comerciantes, eles também tiveram progressivamente uma ascensão econômica. E, claro, quem começa a ter sua ascensão econômica precisa também, ou quer ter também,
uma determinação, uma participação política. Mas, de novo, nós já começamos a entrar em confronto dentro da sociedade. Por quê? Se, de um lado, nós temos essa classe comerciária, surgindo, tendo sua ascensão, do outro, e querendo a posição política, claro, do outro nós temos a aristocracia. A aristocracia ela não tinha a menor vontade, a menor necessidade de dividir o seu poder. Claro, ela tinha economia, mas principalmente ela tinha uma coisa que os demiurgos não tinham, que era um controle político. Mas também, obviamente, eles vão começar a combater entre si. E essa aristocracia, quando ela começou de novo a verificar algumas crises internas, elas pensaram assim, ela pensou, vamos ter que ceder de novo. Então, gradativamente, ela começou a fazer algumas reformas importantes. E, principalmente, a partir do século VI a.C., é que nós já vamos tendo o adentramento do que nós chamamos de demos, de povo, né? O povão, a camada popular mais numerosa, e que não era provida de direitos políticos. Qual foi a primeira estratégia que a aristocracia ela teve? Olha, vamos criar, vamos aparecer, vamos surgir, vamos fomentar uma classe de legisladores, certo? E esses legisladores, eles vão efetuar algumas reformas político-sociais, algumas reformas sociopolíticas. Principalmente a instauração da classe dos legisladores pela aristocracia. Não é como a gente tá. A aristocracia é boazinha, né? Bonitinha, tá dando algum poderzinho para a população. Nada disso. Na verdade, era uma forma de que aquelas tensões políticas, aquelas tensões sociais, elas começassem a ser abafadas. Elas não tivessem, claro, a sua preponderância. Por isso que de um lado tem a tensão, mas do outro a aristocracia, ela, ó, vamos criar uma classe de legisladores. Vamos dar igualdade política, para igualdade jurídica, melhor dizendo, para a população. E depois ela se acalma e a gente fica aqui. É uma estratégia de manutenção e de contenção de poderes. Nada mais, nada menos do que isso, certo? Na verdade, é um fortalecimento da classe aristocrata. Depois, o primeiro legislador foi Draco, esse que está aí na fotinho para vocês, o busto dele, na verdade, e ele colocou o primeiro código. E aí foi que eu falei para vocês. Esse código era um conjunto de leis, era uma, digamos, uma constituição muito, muito primitiva, certo? E esse código foi estabelecida, digamos, nas suas formas escritas. E esse primeiro código, primeira forma de legislação na Grécia Antiga, em Atenas, melhor dizendo, elas eram somente conhecidas pela oralidade, ou seja, eram leis, eram regimentos que passavam hereditariamente, passavam de gerações para gerações. E, claro, essa primeira forma de legislação, ela trouxe um fomento, um lampejo para a democracia que posteriormente vai vir, que é a igualdade jurídica, a igualdade perante as leis, tá? Cuidado aqui que nós ainda não vamos ter a igualdade política, mas sim uma igualdade jurídica. Na verdade, a questão de igualdade política, em suma, no sentido literal da palavra, ela nunca vai acontecer substancialmente, certo? Ou seja, nunca vai acontecer na prática. Além disso, os principais artigos estabeleciam a defesa da propriedade privada, ou seja, manteve o poder da aristocracia e do poder aristocrático, aliada a penas extremamente violentas para quem descumprisse as determinações. Por isso que há poucos momentos eu falei para vocês que essa criação desse código, essa função de legisladores, nada mais, nada menos foi do que praticamente conter as tensões sociais, certo? Digamos que era assim, olha, vocês não estavam pedindo uma participação maior, então vamos continuar, vamos ter o nosso poderio, mas vocês vão ter que calar a boca. Depois desse primeiro momento, depois dessa violenta repressão a quem se opusesse, eis que as tensões sociais, elas de novo voltam com muita intensidade. E aí é que é uma coisa muito fascinante, uma coisa muito bonita, diga-se de passagem, de estudar esses períodos da Grécia, porque é vontade da população
de exercer algum poderio político. Por mais que a gente fale que praticamente, que nas ações práticas, nas ações efetivas, a população ela esteja alijada dos seus direitos, alijada, ou seja, retirada da maior parte deles, do exercício político, ainda assim, a vontade da população em participar é uma das coisas bonitas. Competência de número 5 do Enem, tá? Relações de cidadania, poder, ética e justiça nas relações sociopolíticas e nas interações humanas, nas interrelações, melhor dizendo. Depois disso tudo, depois dessa, digamos, vamos pegar me faltou a palavra, nossa, dessa primeira forma radical, digamos assim, de fazer com que todos cumprissem o poder, mesmo dizendo, olha, você tem uma igualdade jurídica, ainda assim, as tensões sociais, elas continuaram a acontecer. E, de novo, a aristocracia, ela eleva, ela coloca para cima outro legislador. Esse agora é chamado de Solon. As reformas de Solon, elas, de novo, mantiveram o poder aristocrático. Primeiro de tudo, ele estabeleceu um critério de participação política censitário. Ou seja, você só poderia participar da política se você tivesse dinheiro, se você tivesse riquezas, tá? E então, mas uma das coisas que a gente faz a diferenciação aqui, larga, entre Drácon e entre Solon, é que enquanto Drácon ele estava muito mais voltado para a aristocracia, de fato, de direito, né? Solon, mesmo que fosse aristocrata, mesmo que fosse um legislador eleito, ou seja, subido, né, fomentado pela aristocracia, ainda assim, ele tem um olhar muito mais atento para o que depois vai se conhecer como democracia, dentro de Atenas, tá? Por quê? Ele diz, olha, antes vocês não tinham essa participação nenhuma, vocês só tinham igualdade mesmo jurídica, mas agora vocês podem participar, exceto quem não tem dinheiro. Mas a gente lembra que os homens livres, os demiurgos, os comerciantes, tinham dinheiro. Eles tinham riquezas. Então, para eles já poderiam sim participar de toda essa reivindicação política. Por isso que ele vai criar todas essas formas censitárias de poder e de participação política. E aí ele cria duas instituições. A primeira delas era a Abulé. A Abulé era o que representava a aristocracia. Era um conselho dos 400, ou seja, os 400 anciãos que representavam as famílias mais abastadas de Atenas. E ele também cria uma Assembleia Popular, ou seja, ele dá um viés aristocrático, ele consegue manter, mas ele também começa a abrir os caminhos da política para a democracia. A Eclésia era essa Assembleia Popular que nós falamos, onde o povo tinha a sua força, o povo tinha a sua preponderância, tá? Uma das coisas, quando a gente já estuda a democracia, percebam aqui que há uma sucessão. A gente ainda está na forma aristocrática. A gente saiu da monarquia, é uma linha sucessória. Monarquia, aristocracia, tirania e, posteriormente, aí sim, estabelecimento da democracia, tá? Na democracia, nós vamos ter uma grande diferença, e é por isso que a gente diz que o único local do mundo onde efetivamente se colocou na prática a democracia foi Atenas, porque a democracia de lá era uma democracia direta. A população ia. E aí, quando eu falo população, não todos, os cidadãos, fixe bem isso, tá? Essa população cidadã, os que possuíam direitos políticos, eles tinham a prerrogativa, tinham o direito de ir às assembleias para fazer a sua defesa, digamos assim, para fazer os seus debates políticos acontecerem. Tá? Então, vai ser esse que começa a abrir esses caminhos para a fundação, para a instauração da democracia. Em todas as cidades gregas teve início com a monarquia, sim, principalmente, né? A monarquia, diga-se de passagem, ela é anterior ao período arcaico, certo? Quando nós já temos o período homérico na transição para o arcaico, a gente já vê uma aristocracia. Mas sim, todas as formas de
de que depois vão se conhecer como polis, vão começar com uma monarquia, vão começar com uma pessoa, que na verdade em Esparta, quando a gente for estudar, a gente vai ver que não era uma mono, mas uma diarquia. Eles vão começar com uma representação de uma pessoa, duas pessoas, no caso de Esparta, e aí começam a fazer o seu tipo de governo. Bem, substancialmente, ela não aconteceu, essa democracia. Ora, se por um lado, Solon vai ser aquele responsável por criar a eclésia, por criar essa parte onde nós temos uma maior participação de quem tinha dinheiro, diga-se de passagem, por outro, o povão, em suma, não estava desassistido, estava alijado de suas determinações de seus direitos. Na verdade, eles não tinham direitos políticos, tá? E claro, de novo, a população ela começa a fazer sua reivindicação. Pode até parecer um pouco rotineiro, um pouco repetitivo, mas na verdade é isso que acontece em praticamente toda a história da sociedade, certo? E, por exemplo, se a gente toma por base a Revolução Francesa, ela aconteceu por quê? Porque o terceiro estado, o povo, alijado dos seus direitos, começa a reivindicar mudanças. Então, começa a primeira parte. Tomam a Bastilha, só para a gente fazer aqui um contraponto entre esses dois. Tomam a Bastilha e aí a população se sente no poder, certo? Mas dentro da população existiam o grupo dos girondinos e o grupo dos jacobinos. Um queria a revolução, mas não queria que o povo participasse. Vamos supor que seria a aristocracia, certo? Se não fosse a classe dominante, claro. O outro, os jacobinos, e sim, eles queriam o povo dentro da revolução. Primeiro começa o governo dos girondinos. Começam a governar lá, mas eles veem que a população está ficando um pouquinho de lado. Então, o que é que os jacobinos fazem? Vamos fazer oposição. Ora, participavam todos daquele momento, daquela conjuntura em que todos queriam a revolução, certo? Mas existem as suas nuances. Quando os girondinos eles atacam, eles começam a sua defesa, o seu poder, tiram a monarquia, tanto absoluta quanto também constitucional, impunham a República do Diretório, mas depois, aí, ó, jacobinos, eles, vamos embora, a gente está participando do movimento, mas a gente vê que ainda, mesmo com a revolução em curso, nós ainda não temos direitos, então a gente vai dominar, sim, certo? Então, acontece isso em toda a história da humanidade. Todas as vezes que nós temos, digamos, retirada de direitos, e quando nós temos a consciência política, aí é que é o bonito da história, quando nós temos a consciência política de toda uma sociedade, ela vai sim, não tenha dúvidas, vai lutar contra esses desmandos que acontecem, tá? Então, de um lado, a população, ela vê que Solon, por um lado, foi bom, porque criou essa participação, mas, por outro, também a gente diz que a aristocracia, ela foi danada quanto a isso, porque ela fomenta todos esses dois legisladores aparecerem, mas aí que o povão mesmo, ele nunca esteve, na verdade, incluído. E aí a própria população, ela começa a fomentar uma nova incursão social, digamos assim, um novo fomento de ataques, e por meio dessa população é que vão existir os governos tirânicos. E tirania no sentido da ciência política, no sentido da filosofia política até, quando nós estudamos com os grandes filósofos políticos da Grécia, Platão e Aristóteles vulgo, né, encabeçando as principais representações. O que é a tirania? É aquele governo de uma pessoa, por isso que eles chamam que é um governo degenerado, certo? A forma boa para eles seria a monarquia, a forma degenerada é uma tirania. O que é a tirania? É o governo de uma pessoa que ela usurpa os poderes para governar a si própria. Ou seja, para governar a si e, claro, aos que estão ali, né? Na sua redoma. Então, só para a gente terminar, eu falo um pouquinho aqui sobre tirania e aí a gente encerra de hoje, porque o horário ele já vai avançar. Daqui a pouco, o professor Jaime ele começa a aula dele, tá? Então, a gente fala de tirania e democracia junto com a estrutura sociopolítica, socioeconômica de Atenas e também toda a sociedade espartana, a gente fala na próxima semana, tá? Então, esse tirano, a gente vai ver um pouco uma ambiguidade aqui, certo? Porque, por um lado, ele sobe ao poder por meio do povo, diante a gente já pode falar sobre uma democracia, né? O poder do povo, certo? Mas
Por que a gente fala de tirania? Porque sob a ótica da aristocracia, ele usurpou o poder. Ele não saiu da mão da aristocracia, ele não saiu da classe aristocrata. Por isso que eles falavam que existia uma tirania. Esse primeiro tirano foi uma pessoinha chamada de Pisístrato. E a gente vai ver essa dualidade agora. Por um lado, ele era considerado tirano, mas por outro, ele teve realmente, já que ele veio do povo, por aspiração popular, por anseio popular, ele vai ter algumas ações que realmente, para a população daquela época, estava mais do que cabível. Então, uma das primeiras ações que ele vai ter é empregar a população em obras públicas. As obras que estavam paradas, eles vão lá, ó, e as que precisavam de revitalizações, ele vai e emprega a camada pobre naquele tipo de ação, certo? Claro, população passando fome, população que estava sem terra, isso períodos períodos áureos da formação de Atenas, população sem dinheiro, sem renda, sem recursos. Pisístrato, considerado tirano, chega ao poder, uma das primeiras obras, uma das primeiras ações, emprega esse povo todo nas obras públicas. Depois, o que foi que ele fez que mexeu quase que instantaneamente com a aristocracia? Limitou a propriedade dos eupátridas, ou seja, ele destituiu, no sentido da palavra, ele fez uma destituição, ele separou as terras férteis entre os camponeses, ele distribuiu. Digamos que seja um primeiro indício de reforma agrária, certo? Onde ele pega a propriedade dos aristocratas, por isso que eles vão dar a denominação de tirania, certo? Porque mexeu na estrutura de poder deles, mas por outro lado, de novo, se antes Solon ele já começou a abrir os caminhos para uma democracia posterior, agora Pisístrato, mesmo sendo considerado tirano, ainda assim é ele que vai alargar ainda mais o viés democrático, certo? Com a morte dele, ele governou Atenas por 34 anos, e eram seus dois filhos. O primeiro deles foi Hiparco e depois Hípias. Eles não governaram por muito tempo, não, porque, claro, a aristocracia como forma reacionária, ela, vamos embora, retomar tudo o que existia antes de Pisístrato. Na verdade, a gente vai retomar a propriedade, nós vamos tirar esse povo e a gente vai dizer quem é que manda. E aí, eles, claro, nessa infusão popular, eles elevam Clístenes. Clístenes, com suas reformas, aí sim, é que vai, digamos que a aristocracia, ela dá um tiro no seu pé, porque Clístenes é o que vai, fundamentalmente, por meio da vontade popular, instaurar a democracia no mundo grego, começando por Atenas, tá? E aí, essa ascensão de Clístenes ao poder, lá no ano 509, 508 a.C., ele ascende, mas ele olha, vou trazer também a população para o meu governo, para as minhas reformas. E aí, com a ascensão de Clístenes, é quando nós temos aquele demos realmente no poder em fato e em direito. Tá bom, pessoal? Então, são 8h32. Vamos dar uma paradinha. Na próxima semana, que bom que a gente já percorreu um montão da parte do período arcaico. Próxima semana a gente termina esse período arcaico, entra no clássico, onde a gente vai ver o apogeu da Grécia, tá? De Atenas, melhor dizendo, e depois a gente se encaminha para a decadência. Já que houve um apogeu, a gente também vai falar um pouquinho dessa decadência no período helenístico. Realmente, Grécia é um conteúdo muito vasto. Percebam que já estamos na segunda aula, e agora que a gente está chegando, digamos, na metade do conteúdo, certo? A gente possivelmente ainda vai ter uma ou duas aulas pela frente. Grécia é um assunto muitíssimo extenso, assim como Roma também, por conta da sua vastíssima duração e também por conta das suas desenvolturas sociopolíticas, mas é aquele assunto fundamental para a nossa política, para a nossa economia e também para as questões que nos rodeiam até os dias de hoje, né? A influência que nós temos aqui da Grécia é uma influência bastante pesada.
Tá bom? Então, realmente a gente precisa conversar muitíssimo bem, a gente precisa fundamentar bem o conteúdo para que a gente tenha um entendimento mais um entendimento mais contínuo. Tranquilos, pessoal? De novo, que bom, né? Deixa eu interromper aqui a gravação.